Paz do Senhor, mais uma vez. Nós estamos aqui no fundo da minha casa, nesse quintal, nessa tarde, né? E nós temos colocado em nosso coração, o Senhor tem colocado em nosso coração de gravar alguns vídeos, porque o Senhor Deus ele tem um chamado para isso mesmo, para nós pregarmos o Evangelho, anunciarmos a salvação em Cristo Jesus, anunciar as boas novas. E dentro dessa missão que Ele nos outorgou, nos deu, nós estamos aqui para falar mais um pouquinho da palavra de Deus, de Cristo Jesus, para aqueles que se interessarem, logicamente. E hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre a volta de Jesus. E dentro desse tema, volta de Jesus, nós temos que falar também do final dos tempos, ou o fim do mundo, né? Embora muitas pessoas não acreditem mais que este mundo ele vai terminar, vai acabar, e que o Senhor Jesus vai voltar, por diversos motivos, por descrença, por incredulidade, enfim. E um dos motivos que talvez leve muitas pessoas a não acreditar na volta de Cristo Jesus e do fim do mundo é porque já foi anunciado várias vezes uma data em que o Senhor Jesus voltaria, ou que o fim do mundo seria o fim do mundo, né? Nesses últimos tempos foi falado do ano 2000, e aí chegou o ano 2000 e o mundo não acabou, né? Depois foi falado do ano 2012, foi feito até um filme a esse respeito, e chegou 2012 e o mundo também não acabou, né? Na verdade tudo isso aí é uma obra maligna, obra do mal. Essa situação de marcar data, marcar dia, marcar hora para o fim do mundo, isso aí é contra a palavra de Deus, não foi isso que Jesus disse. Jesus disse que acabaria sim o mundo, ele voltaria, mas que o dia e a hora ninguém sabe. Nenhum ser humano pode dizer, né, o dia da volta de Cristo. E o inimigo, sabendo disso, uma maneira de ele trazer a incredulidade para as pessoas é justamente colocar datas e as datas não se confirmarem. Dessa forma as pessoas, até algumas até se preparam para o fim do mundo, e isso não acontece. E as pessoas vão não dando crédito mais à palavra do Senhor, desacreditando no fim do mundo, na volta de Cristo, por conta disso. Então essa é uma obra maligna. O Senhor Jesus não marcou data, não marcou dia, e ele até deixou bem avisado que isso aconteceria, né? Pessoas diriam que Cristo estaria ali, Cristo estaria lá, mas não era para a gente dar crédito, porque assim como sai o relâmpago do Oriente e vai para o Ocidente, né, a rapidez de um relâmpago, assim será a volta de Cristo Jesus. Então não tem dia marcado, não tem hora, né? Normalmente vai ser um dia em que muitos não vão estar esperando, vai ser um negócio muito de repente, muito rápido, né? E logo após esse acontecimento da volta de Cristo, então o mundo vai terminar. É isso que a palavra de Deus nos orienta. E uma outra coisa que nós precisamos entender é que Deus está muito distante do ser humano, né? A nossa compreensão das coisas de Deus é extremamente limitada. O nosso entendimento, a nossa sabedoria, que foi dada por Deus também a cada um de nós, ela é uma fagulha, uma centelha perto da sabedoria de Deus, das coisas de Deus. Então as pessoas começam a querer inventar coisas
né, sobre Deus que não tem base nenhuma. Qual é a base? Que o que Deus se revelou ao homem, o que Deus revelou, o que Ele é, né, a sua doutrina, os seus ensinamentos, Ele revelou através das Escrituras, né, através da Bíblia, revelou na pessoa do Senhor Jesus. E nós devemos nos ater a isso, né, nos ater a esse testemunho, a essa palavra. Porque quando nós buscamos coisas que não estão na Bíblia, nós acrescentamos coisas que a palavra de Deus não diz, nós corremos, né, no erro da heresia, de colocar doutrinas que Deus não falou, que Deus não revelou, né, que o Senhor Jesus não falou. E também muitas pessoas tiram textos, revelações da Bíblia. Isso também é errado, né? Isso também dá margem a heresias. Outras distorcem a palavra, mudam a palavra de tal forma que possa dar sustentação ao seu pensamento, aquilo que ele tem concebido em sua mente. E isso também está errado. Nós temos que ir para a Bíblia, que é a palavra de Deus, que é a revelação de Deus para nós, vazios dos nossos preconceitos, né, das nossas doutrinas formadas em nossa mente, e a gente ir vazio para a Bíblia, para que ela possa falar conosco, para ela possa se revelar a nós tudo aquilo que ela tem para nos revelar. Assim sendo, diante desse tema proposto, que é a volta de Jesus e o fim do mundo, nós temos um texto em João 14, onde o próprio Senhor Jesus, ele fala que ele voltaria, né? Então eu vou estar lendo o João 14, a partir do verso 1, nós lemos assim, Jesus falando: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E verso 3: e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus disse essas palavras aos seus discípulos, aqueles que andavam com ele. E essa palavra nos mostra que o Senhor Jesus disse que ele iria para o Pai, né, para a casa do Pai, preparar um lugar para nós. E que se ele fosse, ele voltaria outra vez, para nos levar, né, para que onde ele estivesse, esteja nós também estejamos lá. Então aqui mostra bem claro para nós que nós só iremos na eternidade, só iremos estar com Deus na eternidade quando Jesus voltar. Ele falou: eu voltarei, eu vou, mas voltarei, né? Virei outra vez, né? Jesus já veio uma vez, o Senhor Jesus, que é Deus desde a eternidade, né? João nos revela isso, mostrando que Jesus é o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, né? E ele se fez carne, essa história nós conhecemos bem, e ele veio uma primeira vez, há cerca de 2000 anos atrás, e ele veio para morrer, né? Para morrer numa cruz do Calvário pelos pecadores, né? Por mim, por você que está ouvindo, por todos, porque todos nós pecamos, todos nós estamos separados de Deus. E o Senhor Jesus veio, né? Morreu numa cruz, e aqui ele mostra aos seus discípulos, um pouquinho antes da sua morte, que ele então iria morrer, iria ressuscitar, como tudo isso aconteceu, ele iria subir ao Pai, como já aconteceu, e o que falta então acontecer dessa revelação é ele voltar uma outra vez, né? Para nos levar para a casa do Pai. É isso que nós temos, né, a partir daqui, dessa palavra do próprio Senhor Jesus, né?
Então nós estamos aguardando essa vinda de Cristo Jesus. Se nós olharmos a nossa Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, um pouquinho mais à frente, no seu capítulo de número 1, o Senhor Jesus, após a sua morte e ressurreição ao terceiro dia, ele ainda ficou por aqui, na terra, apareceu aos apóstolos, apareceu a vários outros discípulos, e depois de aproximadamente 40 dias, ele foi assunto aos céus. Ou seja, cumpriu-se aquilo que ele falou lá em João 14, que ele iria para onde? Para a casa do Pai. Então aqui é mostrado para nós, né, que ele está cumprindo aquilo que ele falou em João 14. Então eu quero ler com os irmãos este Atos dos Apóstolos, capítulo 1, e o verso de número 6. A partir do verso número 6. Então as pessoas estavam ali conversando com o Senhor Jesus, reunido com o Senhor Jesus. Então diz assim o verso 6: Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe dizendo: Senhor Jesus, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Essa é uma pergunta. Senhor, o Senhor vai, restituir a Israel, o povo de Deus, o reino, né? E o Senhor então responde dessa forma, verso 7: E disse-lhes Jesus: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E quando dizia isto, quando o Senhor estava falando essa palavra, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. E o verso 10 diz assim: E estando com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que junto deles, dos varões que estavam ali, dos homens que estavam ali reunidos, se puseram também 2 varões vestidos de branco. Aqui só é colocado assim: 2 varões vestidos de branco. E o verso 11 então nos revela, de acordo lá com João 14, que nós lemos no início: os quais lhes disseram: Varões galileus, homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu ouviste ir. Então aqui, conforme o que o Senhor Jesus tinha dito a eles, lá no capítulo 14 do Evangelho que escreveu João, que nós já lemos, esse verso 11, então, está de acordo lá com o que Jesus falou. Então, esses varões, esses 2 varões que apareceu ali, disseram aos discípulos que estavam ali: Olha, vocês estão olhando para o céu, esse Jesus que vocês estão viram subir, ele há de vir, assim como para o céu vocês viram ele subir, ele também vai voltar. Ou vai voltar que jeito? Numa nuvem. Assim como ele foi levado numa nuvem, ele vai voltar. É isso que está dizendo o texto, de acordo com João 14, tá certo? Agora, por que Jesus vai voltar novamente? Por que então que Jesus deixou essa promessa, de um dia voltar, de um dia vir buscar o seu povo? Naturalmente Deus, ele tem uma quantidade de pessoas aqui nessa terra, em todos os tempos, lembrando sempre que Deus, ele não está sujeito ao nosso tempo, Deus, ele é eterno, então ele não está sujeito a um tempo de dias, meses e anos como nós estamos, Deus não está sujeito ao nosso tempo, ele é atemporal, ele não está
para ele não tem esse um dia, 24 horas. Isso aí foi dado para nós, humanos, enquanto nós estamos aqui na Terra. Mas para Deus não tem isso, né? Então, quando se completarem, né, o número de salvos, né, durante todo esse tempo, vai ser a hora que o Senhor Jesus vai voltar para vir buscar esse número de salvos determinado por Deus, né? Eu creio que Jesus ainda não voltou, e a razão principal de ele não ter voltado ainda é essa, né? Deus ainda tem pessoas neste mundo para salvar, né? Para poder ir para o céu. Então, quando Jesus voltar, completar esse número de salvos e der o dia dele voltar, ele vai voltar para buscar os seus, os salvos. Isso está revelado para nós lá em Hebreus, né? Uma carta escrita aos Hebreus, e não tem assim uma autoria definida. Uns dizem que é Paulo, possivelmente, que escreveu essa carta aos Hebreus, mas como não está definido, nós não vamos colocar. Então, lá em Hebreus, capítulo 9, verso 27 e verso 28, nós temos uma palavra que diz assim, né, o autor de Hebreus, capítulo 9, verso 27 e 28. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, veja bem que não é de todos, né? De muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Então aqui mostra bem claro que ele virá uma segunda vez, ele aparecerá uma segunda vez. Para quê? Para aqueles que o esperam para serem salvos, né? Estejam estes mortos, né? A Bíblia fala em dormir, né? Aqueles que estão em Cristo estão dormindo, né? A Deus estão como que dormindo. E também aqueles que estiverem vivos na volta de Cristo Jesus. Então é isso que a palavra revela para nós, né? Que o Senhor Jesus ele vai vir uma segunda vez, né? Não se sabe quando, o dia nem a hora que ele virá, mas ele virá. E após essa vinda de Cristo Jesus, então virá o fim do mundo, né? O fim desta terra. E os salvos em Cristo estarão para sempre com Deus, numa cidade, numa morada preparada por Deus, aonde Jesus está hoje. É uma outra dimensão, outro lugar, muito além desse céu que nós vimos aqui. A Bíblia fala em terceiro céu, né? Então nós temos aqui o primeiro céu, onde nós vemos aqui que é a camada atmosférica da Terra. Depois temos um segundo céu, que seria onde está o universo, as estrelas, os planetas. Depois nós teríamos um terceiro céu, que é onde Deus está, que é acima do universo, acima de todas essas coisas que a gente pode ver aqui. E ele virá de lá e nos levará para lá, né, para uma cidade preparada desde, a segunda Bíblia, desde a fundação do mundo, já está preparada. O Senhor Jesus está lá, né, neste lugar. E o Senhor Jesus, ele disse que não haveria um dia, não é? Mas deixou alguns sinais, né? No Evangelho de Mateus, no Evangelho de Jesus, que escreveu Mateus, né? Se nós olharmos o capítulo 24, aqui nós achamos alguns sinais que Jesus deixou, mostrando que a volta dele, o fim do mundo, né, e estava se aproximando. Então, se você abrir aí em Mateus capítulo 24, você que ainda não conhece,
na sua Bíblia aí que você tem na sua casa, abrindo em Mateus 24, você vai ver, né, que o Senhor Jesus ele estava saindo do templo. Templo aonde? Em Jerusalém, né? Jesus ele ficava ali no templo em Jerusalém, ensinando os discípulos, curando enfermos, pregando o evangelho, as boas novas, enfim, fazendo a obra de Deus. E o Senhor Jesus estava saindo juntamente com os discípulos ali, naquele lugar, e os discípulos começaram a falar da estrutura do templo, que realmente era bonito, né? Mostrando para ele, olha a estrutura do templo, Senhor, que bonito, né? As pedras, tudo muito bem feito. E Jesus disse a eles, assim, no verso 2, do capítulo 24, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Essa palavra que Jesus disse, ele disse com relação ao templo, né, de Jerusalém, que viria a ser destruído realmente como foi. Agora só temos lá o muro das lamentações, tem uma mesquita, ela construída lá onde estava o templo, né, de Jerusalém. Nos anos 70 do primeiro século, o templo foi totalmente destruído, né? Então, cumprindo-se aqui, isso que o Senhor Jesus deixou, não existe mais templo, né? Naquele local, em Jerusalém, não existe. Né? Alguém aí está construindo um templo na cidade de São Paulo, né? Mas isso não tem nada a ver com as coisas de Deus. O templo, se tiver que ser reconstruído, é em Jerusalém, né? Mas não vai ser mais, não tem uma ordem de Deus para que seja construído templos neste mundo aí. Então esse templo que construíram aí dizendo que é de Salomão, na verdade é uma grande heresia. Mas nós temos aqui o Senhor Jesus então falando, né, todas essas coisas. E depois que eles saíram dali, foram para o Monte das Oliveiras, eles se reuniram ali com os seus discípulos, em particular, com aqueles 12 discípulos que o Senhor Jesus tinha escolhido, entre muitos discípulos, os chamados apóstolos. Eles fizeram uma pergunta, né, para o Senhor Jesus, dizendo assim no verso 3, dize-nos, né, quando serão estas coisas? Que coisas? A destruição, que não ficaria pedra sobre pedra, que Jesus falou. E que sinal haverá da sua vinda, da tua vinda, e do fim do mundo? Então fizeram 3 perguntas para o Senhor Jesus, nesse verso de número 3, capítulo 24. Quando serão essas coisas, ou seja, que seria destruído o templo, não é? Quando haveria de vir a vinda de Cristo, novamente, e do fim do mundo, né? E Jesus então começa a expor aqui, no capítulo 24, alguns sinais, algumas coisas, algumas instruções, que nós temos que nos ater a isso que está aqui, né? E Jesus começa a responder no verso 4, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, né? Como já tem acontecido, quantas pessoas aí, né, dizendo que é Cristo Jesus, né? E aqui no Brasil tem o Ingrid Cristo, né? E outros que aparecem por aí, dizendo que é Cristo. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras, olhai e não vos assusteis, porque é mistério, né? É necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim, né? Falando aqui de guerras, né? Que nós temos visto aí, guerras desde muitos tempos, né? As guerras acontecendo no planeta. Porquanto se levantarão nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Tudo isso tem se cumprido, né, irmão? Fomes, pestes, AIDS, né, ebola, outros vírus que nós temos visto por aí, pestes, né, aparecendo. Mas ainda não é o fim, né, diz aqui. Mas todas essas coisas, verso 8, são os princípios das dores.
Então vos hão de entregar para seres atormentado, e matar-vos-ão, e sereis odiados de toda gente por causa do meu nome. Né? Quantas né, as pessoas estão vendo aí, os cristãos sendo mortos, né, por não negar Jesus. Está aparecendo na televisão, toda hora aparece, né, pessoas sendo mortas por causa do nome de Jesus. Nesse tempo, verso 10, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Né? É os tempos que nós estamos vivendo aí. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Né? Quantos falsos profetas nós temos visto por aí, né? Falando das coisas de Deus, falando de Jesus, mas não de acordo com a palavra de Deus. E diz no verso 12, por se multiplicar a iniquidade, o pecado, a maldade, né? O amor de muitos esfriará. É o que nós vemos hoje no mundo. Cadê o amor? Né? O aumento do pecado, da maldade humana crescendo de uma forma violenta, como nesses últimos tempos. Ninguém acredita mais em ninguém, ninguém ajuda mais ninguém, as pessoas com medo de sair de casa, né? Se trancando atrás de grades, de cercas elétricas, enfim. É isso aqui, ó, por causa do aumento da iniquidade. Mas aquele que perseverar no quê? Na fé em Cristo Jesus e no Evangelho, até o fim, será salvo. Né? E no 14 ele termina, e este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Né? Após o Evangelho ser pregado a todos aqueles que hão de ser salvos, hão de herdar a salvação, né? Então virá o fim do mundo. Né? Aí ele continua falando, irmão, não vou falar porque senão vai estender muita mensagem. Não é? E ele continua falando de sinais, né? No verso 15, ele vai falando da grande tribulação, né? Fala novamente dos falsos cristos, no verso 24, falsos profetas, e eles até fariam grandes sinais, grandes milagres e prodígios, que se possível for, enganaria até os escolhidos. Né? É o que nós temos visto aí, né? Os falsos profetas, que pregam, falam de Jesus e de Deus, mas só querem ganhar dinheiro, né? Não tem compromisso com a salvação, nem nada da palavra de Deus. E Jesus continua orientando isso. Né? Então nós vemos aqui, né, a partir do 29, né, no verso 29, o Senhor Jesus ele fala da vinda do Filho do Homem, né, e depois da aflição, dessa tribulação, né, haverá sinais no céu, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas, né, cairão do céu, as potências do céu serão abaladas. Então, verso 30, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Aqui é Cristo Jesus, falando de Jesus, né? E ele enviará os seus anjos com um rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então, os anjos virão juntamente com Cristo e ajuntarão, né, de vários cantos da terra, porque existem salvos em todos os cantos da terra, e ajuntará e subiremos todos com Cristo Jesus. Tá certo? E no verso 35 o Senhor diz assim, olha, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então os céus e a terra, essa terra que nós estamos vendo, e os céus passarão, mas as palavras de Jesus hão de se cumprir. Não é? E ele continua no verso 36, ele fala assim, porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Então só Deus que sabe, o dia, só Deus. Então se os irmãos ouvirem e falar, o mundo vai acabar tal dia, isso aí é maligno, isso aí é invenção diabólica, é para que não se cumpra
e as pessoas possam não acreditar na volta de Cristo Jesus. E não aceitando Cristo, certamente perecerão, assim como vai perecer o mundo. No verso 37, ele faz uma comparação com Noé, né? Nós sabemos a história de Noé, do dilúvio, né? Quando o mundo então acabou em água, né? O dilúvio nos dias de Noé. O Senhor Jesus diz assim no verso 37: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, né, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, nós estamos aqui comendo, bebendo, trabalhando, edificando, casando. As coisas estão normais, né, acontecendo. Ninguém está apercebido da volta de Cristo. Mas ele virá assim, quando ninguém estiver esperando, né? E aí, assim será a sua vida. Então não está marcado, né? Todos, quando virem marcar uma data, especificar uma data do fim do mundo, da volta de Cristo, nós não devemos acreditar, né? E o Senhor Jesus continua falando, ele fala por parábolas depois, né? A parábola dos 2 servos. Aí entra no capítulo 25 e vai falando. Então vamos entrar aqui, porque senão a gente vai estender demais a mensagem. Mas o que eu quero deixar, né, de ensino para nós, nessa palavra, nisso que foi falado, é que o Senhor Jesus ele veio a primeira vez para que todo aquele que acreditasse nele tivesse seus pecados perdoados, não é? Recebesse a salvação da parte do Senhor e tivesse essa esperança, né? Conforme a palavra de Deus mostra, que ele virá uma outra vez e nos levará daqui dessa terra, né? Essa terra cheia de pecado, né? Corrupta, cheio de maldade, para um lugar que está preparado para todos os salvos em Cristo Jesus. Essa é a mensagem, né, que eu queria passar. Você que ainda não recebeu o Senhor Jesus como seu Salvador, seu Senhor, né, pelos sinais colocados aqui, se vocês quiserem abrir aí Mateus 24, 25, estudar melhor, vocês vão ver claramente os sinais já se cumprindo, né? Faltando somente completar o número de salvos determinados por Deus, que só Deus sabe. E quando isso acontecer, certamente Jesus virá e o mundo vai acabar, né? Aqueles que acreditarem nisso, receberem o Senhor Jesus como seu Salvador único e Senhor de sua vida, seguir o Evangelho, os mandamentos de Cristo, aquilo que Ele tem ensinado, né? Certamente serão, ainda que estejam mortos, os sepulcros receberão um novo corpo glorificado, e juntamente com os que estiverem vivos na volta de Cristo, serão arrebatados juntamente com Cristo Jesus e vão para o céu. E quem ficar vai perecer. Foi para isso que Jesus veio, né? Jesus veio para que nós não venhamos a perecer, a morte eterna, né? João 3,16 mostra bem isso. Deus deu o seu Filho para vir ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Um último texto que Pedro escreveu, né, na sua segunda epístola. Pedro, o apóstolo Pedro, que andou com Cristo Jesus, ele escreveu essa segunda carta, escreveu 2 cartas, na verdade, a primeira e a segunda. E na segunda carta que escreveu Pedro, no capítulo 3, nós temos o Pedro falando da volta de Cristo Jesus, né? E Pedro começa a dizer assim no capítulo 3, no verso 1. Ele diz assim: amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas
e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias, os dias que nós estamos vivendo, virão escarnecedores andando segundo as suas próprias cobiças ou concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Muitos dizem isso, né? Jesus não vai vir nada. Cadê Jesus? Né? As coisas permanecem conforme estão mesmo, desde o início. Tantas vezes já falaram que Jesus vai voltar, mas cadê? Cadê a promessa se cumprir? Né? Pedro fala aqui no capítulo 3, no verso 4, capítulo 3, verso 4. E Pedro continua falando no verso 5. Ó, eles voluntariamente ignoram isto. E pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e do meio da água subsiste. Nós sabemos que a palavra, que tudo foi criado, né? Tirado da água. Nós olhamos lá em Gênesis, capítulo 1. E também pela água pereceu o mundo de então. Falando aqui do dilúvio, não é? Cobertos com as águas do dilúvio. Então ele falou aqui, dando um exemplo, mostrando um exemplo do dilúvio, assim como o Senhor Jesus, né, falou lá em Mateus. Pedro fala aqui, né, que aquele mundo daquela época pereceu através das águas. E no verso 7 ele diz assim: mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra de Deus, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo. Qual é o dia do juízo? É o dia da volta do Senhor Jesus. É o último dia. E da perdição dos homens ímpios, ou seja, aqueles homens ímpios que não acreditam, né, nas coisas de Deus, não acreditam na palavra, não receberam a salvação. E o verso 8 ele diz assim: mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ele está falando aqui que Deus, o Senhor, ele não está sujeito ao nosso tempo, irmão. Né? Para Deus um dia pode ser 1000 anos. 1000 anos para Deus pode ser um dia. Né? Então Deus não está sujeito a tempo humano. Né? E 9 diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa. Que promessa? Da vinda de Cristo Jesus. Ainda que alguns a tenham por tardia. Quer dizer, alguns ficam falando, né? Até crente mesmo a gente vê falando: Jesus não vai voltar nada, não sei o quê. Né? A gente já ouviu falar isso na própria igreja. Então não é que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Né? Mas o dia do Senhor virá. Virá como? Como um ladrão de noite, de surpresa. Ninguém espera o ladrão: eu vou assaltar você, a sua casa. O ladrão ele vem de repente. Então aqui uma figura, mostrando para nós, como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Aqui, revelado para nós na palavra. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoa vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Aqui está, irmão, mais uma confirmação que após a volta de Cristo Jesus, buscar a sua igreja, buscar o seu povo, essa terra será queimada. Tudo que existe na terra será queimado. Mas tem uma esperança aqui para nós no verso 13. Pedro diz assim: mas nós quem? Os salvos em Cristo Jesus, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça.
aonde é? Lá onde Jesus está. Que um dia ele vai voltar para nos levar. Essa é a palavra, é aquilo que está revelado na palavra. Logicamente que tem muito mais coisas, né? Tem coisas que a gente vê falando da ressurreição, como é que vai ser a ressurreição, que corpos nós viremos, enfim. Tem outras informações que não vou estender mais, que já senão passa muito tempo, né? Mas fica essa mensagem: o Senhor Jesus virá. Os sinais que ele deixou na palavra já se cumpriram, né? Falta só completar o número de salvos. E quando completar aqui, ninguém sabe, só Deus. O Senhor Jesus virá, então pode ser hoje, amanhã, daqui a 100 anos, 5 anos, 50 anos, não sei, né? Mas o que nós temos que fazer é isso: aceitar o Senhor Jesus hoje como Senhor e Salvador de nossa vida, receber Ele como Senhor e Salvador, receber o sacrifício que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário, né, que Ele morreu, né, pelos nossos pecados, foi ressuscitado ao terceiro dia, subiu aos céus e voltará. Essa é a mensagem, irmãos. E aguardar o dia da sua vinda, ainda que estejamos mortos, né, já descendo a sepultura, mas para Deus, se nós estivermos em Cristo, nós estaremos como que dormindo, né, aguardando então o dia da volta de Cristo Jesus. Aqueles que não aceitarem, no último dia eles vão ressuscitar com todos, né? No caso nós já seremos acordados, né? Porque já recebemos a ressurreição, que eu venho falar em um outro vídeo. Mas aí essas pessoas que não aceitaram Jesus serão julgadas, receberão o juízo da condenação, infelizmente, né? E serão jogados no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, onde fala lá em Apocalipse, né? Mas isso é um assunto que eu vou deixar para falar mais para frente. Mas o que eu gostaria muito é que você desse crédito a essa palavra. Você que ainda não reconheceu, ainda não recebeu o Senhor Jesus, o dia hoje, Deus está falando com você através da palavra. Não sou eu, não, é a palavra. Eu tenho colocado aqui a palavra, você pode conferir aí na sua Bíblia, tá, as referências que eu falei, você confere aí, né? Que você tenha fé nessa palavra, que você receba essa palavra, dê crédito a ela, receba o Senhor Jesus como seu Salvador e Senhor, e fique aguardando o dia da vinda dele, que está bem próximo, eu creio, para nós um dia estarmos subindo no céu de glória para sempre com o Senhor Jesus. Se você, né, e eu espero que assim faça, quiser receber o Senhor Jesus, dobre os joelhos aí onde você está, né? Ore a Deus em nome de Jesus, se arrependa de seus pecados, né? Confesse-os a Deus, né? E receba a salvação. Depois vai procurar uma igreja, né, compromissada com a palavra de Deus, né? E venha conhecer mais a maravilha que é o Senhor Jesus, né? Ele transforma as vidas, ele muda vidas de muitas pessoas, né? Não importa o estado, a situação que você esteja, mas se você, Jesus veio para isso mesmo, para os doentes, para aqueles que estão enfermos, em pecados, mudando a vida, né? Restaurando a vida, enfim, e por fim a vida eterna. Que você faça isso e receba o Senhor Jesus. Eu oro pela sua vida, que a paz do Senhor Jesus, né, a paz de Deus, né, esse grande amor de Deus esteja sobre a sua vida e a sua família, e que você venha fazer parte dessa família de Deus, que um dia vai morar no céu. Que Deus abençoe em Cristo Jesus.